Já. E aqui, pessoal, daqui fala para vocês, você foi Bruno Rossisi, propriamente de Setúbal, Montijo e a banda Lisa. Pessoal, eu trouxe um conteúdo muito pertinente para compartilhar com todos vocês. O meu tema é qual é a diferença que existe entre a cidade de Ceia e Viseu. Ô Bruno, por que tu vieste com essa cena? Comparar Viseu e Ceia. Pessoal, as duas cidades, Viseu e Ceia, pessoal, estou a fazer esse conteúdo na cidade de Viseu, no centro, perto do Palácio do Gelo. Lá está, Palácio do Gelo, Viseu é a banda Lisa. Então, pessoal, eu só quero vos mostrar, esse conteúdo vai ser muito curto e muito rápido. Por quê? Porque a comunidade e o pessoal de lá de Ceia pediu que eu fizesse esse conteúdo, mostrar a realidade que temos lá em Ceia e eu vou mostrar a realidade que temos em Viseu. Primeiro, o custo de vida em Ceia, aluguel, alimentação, transporte. Eu vou falar de uma pessoa que vive sozinho. Quem trabalha em Ceia, quem vive em Ceia, mesmo tendo um salário mínimo de 870 euros, essa pessoa consegue se manter, essa pessoa consegue viver. Eu estou a falar dos benefícios da cidade de Ceia. Essa pessoa consegue se manter. Então, Bruno, como é que essa pessoa consegue se manter? Uma pessoa que paga o custo de vida em Ceia é tão baixo que não se compara com Viseu. O custo de vida em Ceia, quem ganha 870 euros, isso é, em Ceia, ele consegue um apartamento de 250 euros. Ô Bruno, para com isso é sério. Em Ceia, 250 euros o apartamento. Isso é verdade, só existe em Ceia. Isto é Guarda, isso é Portugal, Guarda Ceia, é a banda Lisa. Então, 250 euros a pessoa, nos 870, tirando lá 250 euros, alimentação para uma pessoa. Pessoal, olha muito bem, eu estou a falar para uma pessoa que vive sozinho em Ceia. Alimentação, eu conheço alguns caras, né, alguns pessoal que gastam mera menos do que 200 euros na sua alimentação. A quem achar que tem outros caprichos e tudo mais, chega até 200, mas a quem só chega a 100 a 150. Mas eu vou falar de 100. Transporte para quem trabalha em Ceia, por mês só tem o custo de 50 euros por mês na sua gasolina. Você não tem muitas adâncias. Pessoal, ô primo, estamos a falar de quanto? Depois eu vou mostrar na tela, vocês vão ver todos esses cálculos. Tá bem, pessoal? Então, o aluguel 250 e mais 50 da gasolina é que faz os 300, e o 100 da alimentação é que faz os 400. Já estamos a falar de 400 de gasto que essa pessoa vai indo fazer, ainda sobra com 400 e tal euros. Esses 400 e tal euros, viver numa cidade como Ceia, uma cidade tão pacata e pequena, essa pessoa consegue viver, ainda consegue ter uma poupança de 250 euros em todos os meses. Então, qual é a diferença que temos entre Ceia e Viseu? Ceia é uma cidade muito pacata e pequena, o custo de vida é muito baixo e econômico. Pessoal, você que está lá do outro lado, você que tem nos assistido, vai indo fazer, você que tem nos assistido, você que vive em Ceia, você que vive em Viseu, vai no supermercado controlar tanto os preços em Viseu e os preços em Ceia. Tu vais notar que é mesmo muito diferente e que não se compara. E para já, Ceia sendo uma cidade muito pacata, eu já disse que o custo de vida é muito baixo e nós temos um ar puro. E hoje em dia, atualmente século 21, 2025, Ceia está a ser considerado como a cidade reformada. Então, por que Ceia está a ser considerada como a cidade reformada? Atualmente, a maior parte da população envelhecida quer viver em pequenas cidades. Muitos olham para outras cidades, mas Ceia está a ser uma das cidades mais preferidas. Por quê? Porque Ceia, em questão de segurança, a cidade é boa.
Para os reformados, com uma poupança tão pequena, né? Não vou dizer que é muito baixa, mas tão pequena, vivendo em Ceia com a sua casa própria, essas pessoas conseguem se manter e fazem a sua vida e sustentam os seus familiares. Isto é em Ceia. Pessoal, vou falar um pouco de Ceia. Num outro momento oportuno, trago mais vídeo para falar da cidade de Ceia. Hoje, eu estou fazendo uma pequena comparação. Viseu, uau! Viseu é uma cidade muito grande, que tem um fluxo de habitante maior, que não se compara com Ceia. Eu estou aqui em Viseu, aqui por detrás, ou seja, por de frente do Palácio de Gelo. É aqui onde eu estou. Viseu é uma cidade que tem um custo de vida muito alto. Só se eu falar de aluguel, alimentação, transporte, aluguel uma casa, uma tem um em Viseu, você já encontra 550 euros. Olha lá, pessoal, eu ganho salário mínimo em Portugal, 870 euros, vou pagar uma casa de 550 euros, 500, uma tem um. Eu estou falando para aquele jovem solteiro que vive em Viseu, 500 euros numa casa, num apartamento T1. Como é que essa pessoa vai viver? Não estou a falar mal de Viseu. Há pessoas que vivem e conseguem se sustentar. A diferença que nós temos em Viseu, aquela pessoa que ganha o salário mínimo em Portugal, viver em Viseu, tem que ter mais uma renda extra, porque só o aluguel para uma pessoa solteira, uma pessoa que vive sozinha, já é muito caro, pessoal. Viseu é uma cidade muito industrializada. Quais são os benefícios de Viseu? Sendo uma cidade muito grande, industrializada, nós temos um maior fluxo de emprego. É muito em relação à cidade de Ceia. Por quê? Viseu tem muitas fábricas. Viseu é uma cidade muito industrializada. Quanto maior a cidade seja industrializada, maior gera número de emprego. Isto é em Viseu. Temos a cidade toda ela bem industrializada, toda muito grande, com maior fluxo de habitantes. 50% da população, ou do fluxo de habitantes dessa população, é estrangeira. 20% dele resume em população brasileira. Não vou falar disso, estava vendo um outro vídeo, trago mais conteúdo falar disso. A diferença é o quê? É naquilo que eu estava a dizer, que o custo de vida em Viseu é muito alto. Aluguel está muito caro. Alimentação também é muito mais puxado. Diferencia também que não se compara com Ceia. Industrialização nós temos em Viseu. Industrialização nós temos em Viseu, em Ceia não temos. Viseu já é uma cidade muito poluída, enquanto que Ceia não. Porque em Ceia as pessoas ainda procuram aquele ar puro. As pessoas ainda procuram aquele sossego. Então, nós temos que fazer essa diferença, pessoal. Muitos querem viver em Viseu, como também muitos querem sair de Viseu. Então, pessoal, essa é uma pequena diferença que eu trouxe em você. Você que está lá do outro lado do morro, você que já vive a Portugal, você que já viver em grande cidade, olha também nisso. Para quem quer começar com a sua vida, para quem chegou, quer começar do zero, pessoal, eu por mim não te aconselho em grande cidade. Procura sempre a cidade pequena. Pese embora grande cidade é a maior oportunidade, sim senhora. Ô Bruno, por que tu diz isso? Grande cidade é a maior oportunidade, sim senhora. Há muito fluxo de emprego, a pessoa consegue, sim senhora, trabalhar. Em algumas cidades também o salário é um pouquinho mais puxado em função de acordo com o custo de vida. Sim, é verdade, mas na pequena cidade também se consegue. Você que já vem com o teu bocado, ficar numa pequena cidade, se organizar, comprar um transporte. Eu vou trazer um conteúdo, falar também sobre o transporte, como conseguir um carro em Portugal. Também eu vou trazer isso, tanto em Portugal como na Europa, ou o mundo todo. Vocês que estão lá do outro lado, vocês que têm me assistido, eu prometo que eu vou trazer um conteúdo falar disso. Então, é uma questão de você olhar também nisso, é uma questão de você procurar olhar nisso, não só olhar naquilo que tu consegues e naquilo que tu não consegues. Então, tens que pensar muito bem, 1001 vez. Ou seja, em grande cidade ou pequenas cidades. Você que está lá do outro lado, você que vai pensar. Então, eu gostava de ouvir um pouco do vosso lado, aquilo que vocês acham entre a diferença, entre a diferença em Ceia e Viseu. Qual é a vossa expectativa? Ou seja, você que está lá do outro lado, achas que viver em Ceia é melhor e viver em Viseu vale a pena?
Então você que está do outro lado, eu gostava de ver o vosso contributo nos nossos comentários. Não deixa de compartilhar esse vídeo, não deixa de dar o seu like e não deixa de clicar no sininho das notificações e subscreva no nosso canal para não perder vídeos incríveis como esse. E para a semana eu ainda trago mais novidades de como conseguir um carro em Portugal, na Europa, e como conseguir e qual é a melhor forma de se legalizar tão rápido. Pessoal, esses são os conteúdos que eu vou trazer para a semana. Eu acredito que você que está lá do outro lado do mundo vai gostar e tem nos apreciado, tem gostado do nosso conteúdo. Então ficamos por aqui, a nossa retirada, nada mais, nada menos, assim ficamos com o nosso Lisa.